Depois da crise de coluna do nosso cantor Wesley Safadão, eu recebi uma chuva de directs, uma chuva de marcações para opinar sobre o tema e eu fiz um vídeo que está aqui no YouTube sobre o tema antes de ele fazer a cirurgia. Eu fiz uma live exatamente no dia que o Fantástico divulgou a matéria dele, concordando com diversos pontos e refutando alguns pontos que foram falados durante aquela entrevista, inclusive no podcast do Fantástico. E mais uma vez a gente está aqui para falar um pouquinho sobre crise de coluna lombar. Então, a apresentação clínica do cantor foi uma apresentação clínica de lateral shift, que é uma apresentação clínica muito comum em pacientes que têm crise de coluna lombar com travamento. O paciente fica torto, com o tronco desviado para um lado. Só que essa apresentação clínica faz parte de diversos diagnósticos que são possíveis. Então, de antemão, já quero falar aqui para você que sim, existem casos que o paciente vai precisar de cirurgia, que não vai adiantar fisioterapia, que não vai adiantar bloqueio, não vai adiantar usar pregabalina, opioide, qualquer tipo de anti-inflamatório ou analgésico. O paciente vai precisar de cirurgia, tá bom? Só que é a minoria esmagadora dos casos. Cerca de 5% dos casos de hérnia de disco, crise de coluna aguda, da coluna lombar, com travamento e desvio, vão precisar operar. Caio, e o que acontece com os outros 95%? Vamos lá. A característica principal do lateral shift é esse desvio do tronco em relação à pelve. Por exemplo, meu tronco está desviado para a esquerda agora. Eu posso ter duas classificações possíveis. Uma apresentação clínica, duas apresentações clínicas possíveis. Uma delas é a tortuosidade do tronco esquerdo contralateral, quer dizer que a perna que dói é a perna direita, tá bom? Essa apresentação clínica tem uma característica de resolução muito simples, muito rápida. Em 15 dias, se ele for abordado de forma científica, ele vai melhorar muito. E a outra apresentação clínica é que o paciente desviou para o lado esquerdo, mas a dor irradiada na perna é para o mesmo lado do desvio, tá? Então, se a gente for imaginar uma coluna, é como se a vértebra da coluna, L4, L5, L5, S1, L3, L4, fizesse essa translação para o lado esquerdo. E aí o tronco vai para lá para proteger a raiz nervosa que entrou em tensão do lado direito, tá? Que entrou em contração do lado esquerdo, perdão. E aí, isso é só um panorama teórico, tá? Não quer dizer que é o que está acontecendo para o paciente, mas uma explicação plausível seria essa. A vértebra translada para o lado esquerdo para proteger a raiz nervosa, que tem ramificações para o lado direito e esquerdo, o tronco desvia junto e o paciente adota uma postura de proteção para não machucar a raiz nervosa. Beleza? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar movimentos que façam esse movimento de translação da vértebra para o centro. Gente, mais uma vez, é um panorama teórico, uma explicação plausível, não quer dizer que é isso que acontece lá no paciente que está com lateral shift. Mas, o que eu quero falar para você? Nesses casos, onde o desvio do tronco para o lado esquerdo tem a irradiação para a perna para o lado esquerdo também, o paciente costuma melhorar com exercícios simples, como, por exemplo, esse desvio aqui na parede, tá? E quando o desvio do tronco para o lado esquerdo é acompanhado de dor na perna direita, o paciente tende a melhorar com a posição deitada, que eu vou fazer aqui agora para você ver, fazendo isso aqui, ó. O paciente tende a, não quer dizer que é o que vai acontecer, tá bom? É uma tendência. Mais de 95% dos casos respondem assim. Quando o paciente não responde, existe uma técnica manual que eu, enquanto terapeuta, consigo desviar o tronco fazendo uma força gradativa, puxando o quadril dele para mim, empurrando o tronco dele com o meu ombro, tá? Existe uma técnica para isso. A gente faz 10 oscilações, depois começa a ganhar esse movimento aqui para trás, que geralmente está travado no paciente com esse desvio. Deixa eu te falar uma coisa mais importante ainda. Não é dado científico, mas na nossa prática clínica de 8 anos, mais de 6.400 pessoas atendidas, a gente percebe que 99,9% dos casos que tem esse travamento de extensão em pé melhoram com a flexão.
melhoram com dobrar deitado, com dobrar sentado, com dobrar em pé. E quando esse paciente passa por um médico, por um ortopedista, por um cirurgião, por um neurocirurgião, por um anestesiologista ou por um fisioterapeuta que não está atualizado, eles vão mandar você parar de dobrar o tronco. E quando você para de dobrar o tronco, você estimula a rigidez para dobrar, porque você não frequenta aquele movimento de dobrar, que é isso aqui que eu estou fazendo. Vou repetir aqui para você ver. Dobrar seria isso aqui que eu estou fazendo. Quando você é condenado a não fazer isso, acaba que a rigidez começa a se perpetuar e o paciente vai cronificando um problema que pode ser simples. Mas, Caio, quais são os sinais que o meu problema é simples e quais são os sinais que o meu problema é grave? Vamos lá. Se o seu problema for simples, você não vai ter dor irradiada na perna, você não vai ter dor irradiada abaixo do joelho, você não vai ter fraqueza na ponta dos pés, você vai tentar ficar na ponta do pé e vai conseguir, vai tentar ficar no calcanhar e vai conseguir. Se o seu problema for simples, você não vai ter adormecimento da genital, né? E você vai conseguir levantar a perna reta. Se eu te colocar aqui deitado, você vai conseguir fazer isso aqui, ó, tranquilamente. Você vai conseguir fazer isso aqui, tranquilamente. Quando o problema é simples, você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Você tá tortinho, aí você começa a fazer isso, ó. Essa sensação é macia e você consegue hipercorrigir para o outro lado. E aí você sozinho, muitas vezes, consegue se autocorrigir com a orientação do fisioterapeuta. Quando o seu problema é grave, não necessariamente grave, mas quando o seu problema é complexo, você vai apresentar fraqueza na ponta dos pés, você vai apresentar dormência e formigamento abaixo do joelho. Quando eu te colocar deitado, você não vai conseguir fazer isso. Com 35 graus aqui, você já está sentindo dor nas duas pernas, tá? Você não vai conseguir subir 90. Você pode apresentar anestesia em cela, que é quando você está com a dormência na genital, com a dormência na parte interna da coxa, como se estivesse cavalgando por muito tempo. Isso é uma característica que pode acontecer, tá? Então, e o mais importante de tudo, quando você vai no fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele não consegue te ajudar com nenhum movimento. Ele vai tentar prescrever movimento para você e ele não vai conseguir. Ele vai fazer movimento, você não vai melhorar. Você não vai ter ganho mecânico. Se você está travado para dobrar para trás, você não vai conseguir dobrar. Se você está travado para dobrar para frente, você não vai conseguir dobrar. Se você está travado assim e não consegue desviar, você não vai conseguir desviar com o auxílio do fisioterapeuta. Nesses casos, o que a gente faz? A gente encaminha para um médico anestesiologista para ele fazer um procedimento de bloqueio, que não é um bloqueio venoso, não é um bloqueio simpático, é um bloqueio lá na raiz do nervo. Chama-se bloqueio transforaminal epidural. Na nossa prática clínica, 46% dos pacientes que passam por esse bloqueio passam a responder no nosso tratamento. 16% diminuem a dor na perna, mas não centralizam. 16% melhoram da dor e nem precisam mais da fisioterapia. E 22%, mesmo com bloqueio, precisam ir para a cirurgia. Então existe uma probabilidade, existe uma estatística, existem estudos publicados no Journal of Manual and Manipulative Therapy, no The New England Journal of Medicine, no British Medical Journal. Existem várias revistas científicas que suportam esses dados para esses tipos de desvios após crises de coluna. Mas, assim, o que é que você tem que entender? Esse desvio lateral shift, muitas vezes ele é apresentado depois de uma crise lombar. A crise lombar, ela se auto-resolve em 6 semanas. Então, sim, existe a possibilidade de você não fazer nada e em 6 semanas você melhorar e destravar e ficar alinhado de novo. Só que o maior risco de você ter uma nova crise é já ter tido uma, entende? Então, se você já teve uma crise com desvio, você tem uma tendência a ter uma crise com desvio para o mesmo lado ou para o lado diferente ou para o outro lado que você travou anteriormente. Se você tem uma crise lombar
com desvio e sua dor irradia abaixo do joelho, e você já teve mais de um episódio, a chance de você transformar o que seria um simples bloqueio de movimento numa restrição de movimento e demorar mais para melhorar, demorar cerca de 3 meses, é maior. O risco de você transformar uma restrição de movimento em uma aderência de raiz nervosa e melhorar com 3 a 6 meses é maior ainda. O risco de uma nova crise, em vez de ter uma aderência de raiz nervosa, virar uma radiculopatia sem resposta mecânica, isto é, uma compressão dos nervos que saem da coluna em direção à genital, em direção às pernas, é maior ainda. Então, assim, isso não acontece do nada. O lateral shift, ele não acontece do nada. Esse lateral shift, ele pode ficar desviado um tempinho e o paciente não tem capacidade de seguir a vida, continuar fazendo show, continuar fazendo suas atividades esportivas, continuar fazendo suas atividades de trabalho e negligenciar esse desvio do tronco. Só que quando o paciente negligencia esse desvio do tronco, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que essa tortuosidade vai virando crônica. Às vezes o paciente chega aqui com esse desvio do tronco e já tem mais de 3 meses. E aí muito fisioterapeuta que não está habilitado a tratar esse tipo de problema, tenta fazer essas correções simples que eu mostrei aqui. E esses pacientes assumem uma outra característica, que a gente chama de disfunção de descarga. Então veja só o raciocínio. O paciente está torto por muito tempo, com a dor irradiada na perna, ele está caminhando e automaticamente ele tira o peso da perna e se apoia mais desse lado. E quando ele se apoia mais desse lado, ele assume uma disfunção de descarga de peso na perna que está afetada. Se a gente colocar uma balança diferente em cada pé e pedir para esse paciente sentar, levantar, você vai ver que esse paciente está descarregando 36 quilos de uma perna, 28 na outra, 25 na outra, às vezes diferenças de 15 quilos de uma perna para outra na descarga de peso. Então, o que é que o sistema nervoso central desse paciente está entendendo? O sistema nervoso central desse paciente está entendendo o quê? Eu preciso proteger aquele segmento que sofreu com dor por longa data. E se esse segmento sofreu com dor por longa data, eu tenho que evitar descarregar o peso. E o paciente protege, fica com comportamento funcional que a gente chama de mal adaptativo. Se o paciente fica com comportamento funcional mal adaptativo, ele vai cronificar ainda mais esse problema e raramente esse paciente vai corrigir. E aí, o que o bom fisioterapeuta faz? Começa a descarregar peso. Então, existem exercícios, como por exemplo, a gente já corrigiu vários pacientes fazendo isso aqui, ó. Só isso aqui. Agachando em cima de uma perna só, forçando o cérebro do paciente a descarregar o peso só nessa perna. Então, por exemplo, melhor angulação para você ver, eu vou colocar o meu pé em uma superfície e vou agachar somente com a perna que está afetada. Claro que o paciente não vai começar com esses exercícios, é óbvio que o paciente não vai começar com esses exercícios. Existe uma sequência nas regras de movimentação que fazem a gente descarregar peso primeiro na parede, primeiro na maca, depois sentado, depois de pé. E aí a gente se surpreende com a tortuosidade do tronco corrigindo, descarregando o peso no membro que está esquecido pelo sistema nervoso central. Porque ele sofreu tanto com dor que ele para de jogar o peso automaticamente. Então essa parte do iceberg, ela está submersa. O paciente não percebe. O fisioterapeuta muitas vezes não percebe. O médico não percebe. Então, é necessário ter um treinamento muito avançado em fisioterapia musculoesquelética, em terapia cognitivo-funcional, para entender esses aspectos, essas nuances que interferem radicalmente na intensidade do sintoma do paciente com tortuosidade do tronco. Então, pessoal, mesmo você fazendo todas essas abordagens que eu acabei de mencionar aqui, sim, se o paciente tem o drop foot, o pé caído, não consegue levantar a pontinha do pé, o paciente adormeceu abaixo do joelho, o paciente adormeceu genital, perdeu o controle dos esfíncteres, está com incontinência urinária ou fecal, a dor não é mais na lombar, é só na perna e está com altos níveis de incapacidade. Existe a possibilidade desse paciente ter que operar? Sim, tá? E o fisioterapeuta ele tem que estar preparado para identificar o quadro que é complexo e precisa de cirurgia,
não vai responder mecanicamente o seu tratamento, e o quadro que é simples e como abordar esse quadro simples para não submeter o paciente a cirurgias desnecessárias, beleza? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui. Movimento é vida.